Olá pessoal, aqui eu estou na firma do meu patrão e continuando sobre o ensinamento que a gente fez lá no cemitério, onde estão as pessoas sepultadas, onde as fés, religiões, tem seitas que vão lá para orar, para fazer as suas oferendas dentro do cemitério, aonde que a palavra de Deus, que essa escritura ela relata, que lá não existe nada. Lá não existe mais nada do que um corpo em deposição, se destruindo, se diluindo, e outros que já viraram pó pelo tempo. Assim é o corpo e assim é a alma. Onde a palavra de Deus, que é as escrituras, que é a Bíblia, que é o verbo de Deus, que é a espada de Deus, que ela tem dois gumes, ela nos dá a certeza sobre esse entendimento. Então eu vou abrir uma passagem aonde relata de um homem possesso de uma legião de demônios, aonde esse homem, ele viu na época, no país, no povo de Israel, judeu, que esse homem estava possesso, que ele tinha se algemado, quando soltava ele ia para o deserto, é uma pessoa desequilibrada, ao ponto que quando ele viu Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ou seja, o que tem os olhos como chama de fogo, não o Jesus do mundo aí, esse de dia 24 de dezembro, que ele nasceu, isso é uma farsa, que as escrituras de momento nenhum ela relata o dia, o mês, o ano, a hora que ele nasceu, morreu, não. Ele não relata o dia que ele nasceu, então também isso é uma farsa. Esse Jesus tem no mundo, você tem que rejeitar, para que nasça o entendimento desse que eu estou te passando, que é o que tem os olhos como chama de fogo. Ele tem que se formar em você, porque Jesus foi dado todo o poder, ou seja, todo o conhecimento das escrituras foi dado a esse Jesus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele é o primogênito do Deus que está sentado aí em cima. Voltando a falar sobre cemitério e sobre aquele endemoniado. Se você tiver a tua escritura aí, você acompanha. Se você não tiver, eu peço até que você compre uma pentecostal, uma que dê bastante referência, porque, como eu falei, você vai ter que estudar. Isso aqui é o livro da vida. Aqui está a existência de Deus e desse mundo em nós, como já relatei e continuo relatando. Então, esse demônio, essa pessoa que estava no sepulcro, quando o homem viu Jesus, quem falou na boca do homem não foi o homem natural, mas sim foi uma casca de demônio. Vamos ler aqui. Se abra as escrituras no livro de Lucas, Lucas 8, vamos começar aqui. No princípio do título, o endemoniado Gadoreno. Tem uma escritura que fala Garoreno, aqui está Galoreno. E navegava, assim está falando Jesus, e navegava para a terra dos Nagarenos, que estava de frente do Galileia. Isso era Jesus navegando, para você entender. E quando desceu para terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro, ou seja, no cemitério. Preste atenção nisso. Ele habitava no cemitério, mas não que dentro do cemitério exista demônio, exista o mal ou exista o bem. Não. É o ponto final do corpo e da alma que vai ser depositado enquanto ele vira pó, segundo as escrituras.
Então, continuando. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamou ele, dizendo, com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O Deus está sentado em cima. Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado, Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. E o espírito continuou falando. Pois já havia muito tempo que arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, isso é o que eles prendiam ele, que era um homem desequilibrado, era um homem que estava sem equilíbrio, ao ponto que eles tinham de algemar ele, de acorrentar. Prisões, era impelido pelo demônio, ou seja, levado pelos demônios a fazer aquilo, para os desertos, para ir para o deserto também. Perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Você veja Deus falando com o diabo. Jesus falando, em outras palavras, falando com o diabo. Que legião é? Aí ele continua aqui. Porque tinha, que legião é? Perguntou Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legiões, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, meu amigo, quando você vê a pessoa desequilibrada, ao ponto de, não, esse é o jaguares, não, é porque ela está possessa. Ela está cheia de demônios, segundo as Escrituras, mas não que esteja dentro do cemitério. E rogou-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogou-lhe que lhe concedesse entrar deles, e concedeu. Aqui ele está falando que ele pediu para Jesus os demônios para entrar nos porcos, sair daquele homem que ele estava possesso e entrar na manada de porco. Então o diabo ele trabalha em cima de porco, assim como Deus também trabalha em cima de porco. Deus ele busca no corpo humano para que o nome dele venha aparecer. Quando eu te falei dessa aliança, quando eu conheci também essa aliança, eu comecei um combate dentro de mim. Existia um combate que era um ensinamento velho, era a velha criatura, que me puxava para eu ficar no conhecimento velho, que é onde eu acreditava, pelas minhas obras, que eu ia ter a vida eterna, e que eu ia mudar de vida, que a minha vida ia ser melhor, mas o que eu mais pensava era a vida eterna. Hoje não, meu amigo. Hoje não existe pastor, bispo, não existe ninguém que venha me enganar, porque aqui dentro dessa palavra, que é a palavra de Deus, ela me dá a certeza da minha eternidade, que é o que move comigo, que é meu espírito. Esse volta a Deus. Então, meu amigo, para você pegar essa fé, para você nascer de novo, para você não acreditar em sepulcro, em cemitério, em imagem, seja a imagem que for, uma imagem, essa santinha, essa não, meu amigo. Você continua com a sua fé morta. Você continua o Adão da vida. Você comeu do fruto que Deus não mandou você comer, ou seja, você pegou um caminho errado para a sua fé. Esse livro, que é o livro da vida, ele trata unicamente, exclusivamente, dos cabeças e dos caudas. Os que estão na presença desse Deus e os que estão afastados de Deus. Os que estão na presença desse Deus, ou seja, que nasceram desse Deus, tem o Espírito dele.
de acreditar nas coisas invisíveis e não ser enganado por ninguém, porque Deus formou nós, os que nasceram dele, segundo a semelhança dele. E quando você passa a comer do fruto da árvore da vida, que é o que ele promete em Apocalipse, nos ceder, após nós vencer o ensinamento que nós tínhamos tradicionais, nós seremos como ele. Não que nós temos poder, e não que nós somos Deus, não. Nós seremos como ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Se você conhece o bem e conhece o mal, você tem que conhecer essa aliança. Senão, meu amigo, você está num abismo. Você está dentro de um abismo. Lembra de Lázaro, o rico e o mendigo? Lázaro estava com problema e os dois morreram. Mas Lázaro lutava para ser arrebatado. Esse é o arrebatamento. É você entrar na aliança. E o rico, ele estava rico no conhecimento dele. Ao mundo, aos olhos do mundo, o conhecimento dele era, né, um homem direito, um homem, né? Mas para essa aliança, ele não tinha nada. Quando o Lázaro morreu, e o rico morreu também, que o rico foi para o inferno. O inferno, meu amigo, que eu vou falar aqui, não é após a vida nesse mundo, não. O inferno é quando vem as doenças, quando vem a destruição, quando vem a amargura, quando vem a insônia, quando vem a depressão, quando vem a miséria, quando vem... Isso é o inferno que as Escrituras relatam. O pobre, ele estava nessa situação, mas quando ele morreu e nasceu desse Deus, ele foi arrebatado do céu. Ou seja, Deus abençoou dele. É como Jacó lutou. Jacó estava jurado de morte. Existia nele um medo, que o irmão dele fosse tirar a vida. Era um problema. E ele tinha dentro dele, ele tinha o irmão que ia pegar ele. Quando o anjo apareceu para ele, ou é tudo, meu amigo. Tem que ser tudo. Deus tem que te abençoar, porque Deus tem uma aliança. E foi o que Jacó fez. Assim você tem que fazer também, meu amigo. Se você ficar parado na religião B, C, D, que não te trouxer essa aliança, que eu já falei, que está em Isaías 65, 18 e 20, que ela é perpétua, que é a geração que vão passar por esse mundo e vão pegar ela, e vão entrar dentro do paraíso de Deus, e vão comer do frutável da vida, meu amigo, se abraça. É Deus te chamando, é Deus escolhendo. Hoje eu estava pensando sobre o mundo e a parábola do semeador. Os filhos do joio, que são do diabo, e os filhos da luz. Nós chegamos nesse tempo. O diabo semeou, a semente está inteirinha no mundo aí. Igreja B, C, você olha aí, está empesteado no mundo de semente. Mas eu te pergunto, você já viu alguém deles te passar uma fé dessa? Alguém deles trazer uma certeza da tua eternidade, igual as Escrituras relatam, igual Deus está te passando? Porque se você enxergar, eu como homem, você não está enxergando Deus, porque eu não sou nada. Eu sou um porta-voz do que está sentado aí, e formando, está se formado em mim, o Filho dele. Ele disse: aquele que não beber no meu sangue, da minha carne, pois é o corpo glorioso, aonde eu tenho força para lutar contra um dos maiores males. Já venci o cigarro, já venci a bebida, não tenho desejo nenhum por nenhum desses vícios, e também venci, comi demais, e eu ando e corro, como já falei. Quem mora em Pato Branco me conhece, nas academias, aonde eu vou, já fui 1 ou 2 academias, fora o que eu ando no sábado e domingo, que as academias são fechadas, eu não paro. É
uma hora de manhã, uma hora de noite. O mínimo que eu faço. Esse fogo de andar, eu recebi da onde? Ele. Ele não deu, ele me deu esse fogo. Me deu esse fogo, o que é fogo? Desejo. De lutar pela minha vida. Eu estava olhando hoje sobre a passagem do maremoto, onde foi entrada a volta do Senhor dos Exércitos. Aonde dá, eu vou te mostrar daqui um pouquinho, a certeza e a garantia que as Escrituras já relatavam essa profecia lá em Isaías. Você vê que o profeta Isaías era um atleta e Deus, acredito que Deus amava ele demais, assim como amava Jacó. Não que Deus não amasse os outros, com certeza, mas foi uma pessoa especial, foi um homem especial na obra de Deus. Porque quase tudo o Apocalipse Deus mostrou ao profeta Isaías. Deus falou no coração dele e mandou, escreve, anota aí o que vai acontecer. Esse é o Deus que está aqui, sim. Não pense que é o Deus que o mundo aí, de 24 de dezembro, de Papai Noel, e esse é uma farsa. Se você não conseguir sair desse ensinamento, jamais você vai poder adquirir ou deixar essa aliança para os seus descendentes. Porque ele diz que feiticeiro ficam fora, mentirosos ficam fora. Mas mentiroso o quê? Segunda, o que fala que não é a aliança dele. A aliança de 100 anos considerado jovem, do corpo glorioso, do corpo saudável, de um corpo aonde as pessoas chegam, onde eu chego, eu já, para o mundo, eu tenho uma idade avançada, 55 anos. Mas eu acredito, para esse Deus e para a minha fé que eu tenho hoje, que eu sou uma criança. Por quê? Porque nem quando eu era criança, quando eu era jovem, eu tenho a força que eu tenho hoje, a disposição. Meu Deus, eu fico às vezes olhando, meu Deus, eu tenho uma força imbatível, mais que Sansão. Porque eu levanto de manhã, 6 horas, está dentro de mim um despertador. Às vezes vou dormir meia-noite, eu deito e durmo. Cedo, já estou. Eu chego, estou no hotel, eu tomo um café preto, que eu gosto de tomar um café. Tomo um café preto e vou para a academia. Eu fico 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, malhando, correndo, andando e fazendo musculação agora. Aonde eu vejo são pessoas, entram e saem da academia, entram e saem, aquela sanfona. E quando consegue perder peso. O peso você não se perde só correndo, você se perde fechando. Vamos, vai aqui. Essas entradas aqui, você pode ver que só tem quem fecha o estômago. Eu não fiz cirurgia nenhuma, mas recebi força desse Deus, se formando em mim, o Filho dele, trazendo no meu corpo um corpo glorioso. E é esse corpo que ele quer te passar. É essa fé que ele quer te passar. Que ele quer dar para você. Esse é o verdadeiro Jesus Cristo, que derramou o sangue dele, que me comprou e quer te comprar, para fazer sua vida saudável, para as pessoas olhar para você e ver que você tem vida dentro de você. Ontem, fui abastecer num posto o carro, a menina me entregou a chave do carro, estou com uma dor de cabeça. Ela não conhece nada, não sabe quem eu sou, não sabe, nunca ouviu falar dessa pregação, nada. Mas eu só pensei, puxa vida, esses males antigamente eu tinha, hoje eu não tenho nada. Mas quanto tempo faz que Deus te deu essa força? Essa força, um pouco antes do maremoto, ali por 2010, comecei a buscar. Não foi do dia para a noite, foi degrau por degrau. Degrau por degrau. Eu fui andando, andei 40 minutos, fui fechando a boca, fui indo, fui me abrigando, andando abrigado e fui indo, meu amigo. Hoje eu não canso. O importante é você não cansar, porque o Espírito dele
é sobre você. Se você pegar essa lança, está sobre ele. E vai estar sobre você. A raiz de Jessé. A raiz de Jessé, que é onde Isaías fala, que repousará sobre você, você vai ter todo o conhecimento, você vai ter o espírito de força, você vai ter espírito de sabedoria, você vai ter espírito de temor, de não fazer imagem nenhuma. Esse é o único defeito. Ou de pegar, ensinar as pessoas o que esse Deus não te passar. Você é a cobra, você é o diabo, você é o Satanás, você é o tição, você é o espírito enganador, anjo caído, que já vem do povo, do país do judeu, onde que é um barril de pólvora. Aqui, com essa fé, com essa disposição, Deus vai construir um novo céu e uma nova terra. Aí te chama, você, para você vir e pegar essa fé, para deixar para o seu filho para o seu neto, tataraneto e assim por diante, e jamais ele vai abandonar você, assim como ele fez comigo. Vou te mostrar, como eu já falei, do endemoniado de Galileu, acho que é uma coisa assim. Eu vou te mostrar hoje como que você tem que chegar, o que você tem que fazer para conhecer esse Deus. Comprei uma nova escritura, porque aquela está meio velhinha. Aqui. É no livro de Malaquias, que se chama Rouba Deus. Se você achar que você não rouba, você está mentindo por você mesmo. Porque você não tem esse conhecimento, você não tem esse Deus, nunca ninguém te passou isso. Então você não é humilde para aceitar. A partir de você ser humilde, não, eu estou errado, eu tenho que me corrigir e tenho que devolver. Primeiro passo que você vai dar, está aqui. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providências e justiça. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. É Deus chamando, inscrição. E não os guardaste. Tornai-vos para mim. Olha, ele está mandando você conhecer esse Deus, voltar para ele. E eu tornarei para vós. E ele vai se tornar para vós, para você. Como ele voltou para mim. Diz o Senhor dos exércitos, porque tirou a terra do lugar. Mas vou dizer, em que havemos de roubará o homem a Deus. Deus está falando. Todavia vós me roubarem. E dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Então, meu amigo, preste atenção nisso. Se hoje você tem um carro, está bem sucedido financeiramente, mas você não tem a fé nesse Deus e nem esse ensinamento, quem te deu foi ele. Não pense que foi a imagem dele, que esse não faz nada. É uma coisa no cemitério, não faz nada. Mas, em intermédio da sua fé, você conquista. Mas uma coisa você não conquista. Com a fé que você tem aí, porque você acredita, essa luz. Porque ele falou que você pode receber um prato de comida, que é um milagre. Mas a transformação, a mudança de vida total, para você deixar eternamente os seus filhos e ser um herói da fé como Jacó foi, como Moisés foi, você não vai conseguir. Você vai ficar para um prato de comida, no Esaú da vida. Porque ele falou que do ventre da mãe de Esaú saía duas nações. A nação abençoada e a nação que não ia ter a benção, que ia para as suas contas. Não que ele deixasse de dar. Dentro da sua fé, pela palavra dele, você consegue. Mas a aliança não. Vamos continuar.
com maldições. O que é maldição? Tu acha, meu amigo, que a maldição hoje é uma doença como câncer, e assim por diante, ou dizer, também, mas a maior maldição, meu amigo, é aquela que você não aceita o ensinamento desse. Porque além dele vencer, te dar força, você vencer o câncer, você vencer a AIDS, você vencer a miséria, ele vai te pôr dentro do paraíso. E você vai comer do fruto da árvore da vida, que é a promessa dele. E o Filho dele se forma em você. Para que o seu corpo venha a ser um corpo iluminado. Que não haja treva, que é doença. Que não haja, que as pessoas olhem e você veja a vida. É isso que ele está escolhendo, chamando os escolhidos. Se você faz parte dos escolhidos, é o primeiro passo aqui. Se você não devolver e não fizer a oferta, você não vai conseguir nada. Você vai escutar, você vai achar bonito, você vai achar bom, porque hoje você conhece que tem a eternidade dentro de você. Mas você vai provar a morte e você vai sair com a vida curtinha. Talvez você termine de assistir e também já sair desse mundo. Mas se você pegar esse ensinamento e pegar esse Deus como força para a sua vida, lutar com ele a partir de você dar esse passo, de você devolver, meu amigo, o dízimo e a oferta, aí você começa a lutar com ele. Aí é a hora de você se encapar, se vestir de Jacó, do espírito de Jacó, e vencer Deus. Espera aí, meu amigo. Se Deus é teu Pai, Ele tem uma promessa grande, que são bênçãos, vida longa, saudável, cheia de saúde, e você conhece, e você vai ficar parado. Não, meu amigo, você tem que exigir dele. A partir de você devolver, você já tem o direito de cobrar. É assim que funcionam as coisas de Deus. Foi no passado, é agora e vai ser para sempre. Ninguém chega a Deus demonstrando só de boca e consegue alguma coisa. Não, não consegue nada. Ó, eu estou fazendo as gravações, estou tirando do meu bolso. Você acha que tudo que eu fiz, alguém já fez uma oferta, devolveu disso? Não, mas muitos já escutaram. Mas eu estou empurrando a palavra. Quem pegar vai se dar bem. E quem não pegar, o inimigo vai ser uma vida, como diz, o fogo do verme que não se acaba. O verme é o quê? Doença. A miséria é a vida curta. Porque a vida que Deus tem para os escolhidos é longa. É vida longa de saúde, que é o importante. E prosperidade também. Não adianta você ter uma tonelada de dinheiro, você vai ver escravo dele. Você tem que ter o suficiente para você viver e desfrutar desse mundo. Isso é sabedoria. Vamos continuar. Com maldições, porque me roubai a mim, vós todas, nações. Ele está falando todas as nações. Então, Pato Branco, Beltrão, Estados Unidos, França, todo mundo está roubando. Não tem nada, não. Se ele peneirou, não achou ninguém. Passou a peneira, não achou ninguém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança, ou seja, que seja uma bênção sem medida. E por causa de vós repreenderei o devorador. Olha aqui, né, amigo? Vamos fazer aqui, ó. Aliança. 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 Vamos começar 100 anos, que vai muito mais jovem. E aqui vamos pôr a humanidade.
aqui, meu amigo, e diz, Deus te abençoe. Que bênção que ele tem se ele não chegou aqui. Não é um falso profeta? Não é uma besta? O que é besta? Burro. Deus chama. Besta nada mais, nada menos é burro. Porque ele diz que todo mundo padece por falta de conhecimento, quem não conhece alguém burro. Então veja bem, a humanidade está aqui, 60, 50, 30, meu amigo. E a obesidade, e a gordura, e o infarto, meu amigo, está levando. Só existe esse Deus, meu amigo, nem a ciência. Ninguém pode dar jeito para alongar a vida do povo. Você vê que a ciência, uma hora ela fala uma coisa e outra hora ela fala outra. Porque ela já nem sabe mais o que fazer. Então, essa é a oportunidade sua, de você conhecer esse Deus, de você ter Ele na sua vida, como o único e verdadeiro Deus para te tirar, para libertar, para ressuscitar a sua fé e o Filho dele dentro de você. Assim como ele estava morto dentro de mim e ressuscitou, que hoje nós temos o terceiro dia, na língua dos anjos, que é a língua de Deus, porque Deus conta 1 ano, 1000 anos como um dia. 1000 anos para Deus é como um dia. Então nós estamos no terceiro dia agora. E ele vem ressuscitar o Filho dele dentro de você. Ele vem formar o Filho dele para que você venha ter vida, para que você venha ter vida com abundância de dia. Não é abundância de dinheiro, não. Dinheiro é bom. Se alguém disser que dinheiro não é bom, ele está se enganando. É bom, mas o melhor de tudo é saúde. Cara. Eu vou chegar na história de Jacó, aonde você e eu, como eu tive de lutar. Você acha que foi do dia para a noite? Comigo. Foi tempo. Eu não tinha ninguém humanamente me falando. Eu só tinha a palavra que era semeada dentro do meu coração. E eu fui nascendo, e fui lutando. Fui obreiro, saí e vim te passar essa fé. A fé, você pode ser um bispo, um pastor, você pode ser o que você for. Se você for humilde para pegar esse espírito, você vai longe. Você vai deixar tuas ovelhas dentro de um aprisco, aonde lobo nenhum vai poder pegar. Olha aqui, a história de Jacó. Quando você devolver o dízimo para Deus e fizer o voto com Deus para buscar esse Deus que está aí e formar o Filho dele em você, para você não ser enganado, vai aqui, esse é o camarada. Como eu te falei, dois profetas são espelho. Foi Jacó e Isaías. Foi duas pessoas, dois homens que Deus, como eu disse, amou demais, que cedeu a ele muitas coisas, a outros que não cedeu. Jacó passa o val de Joboque e luta como anjo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, Jacó, e as suas 2 vestes, e os seus 11 filhos, e pôs-se ao val de Jocobe. E tomou-se pelos o ribeirão, eles passaram o ribeirão. Perdão, aqui foi o celular aqui. O val do ribeirão. E fez passar junto o que tinha, ou seja, as coisas que ele tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, ou seja, homem. Um varão. Até que Álvaro subiu, ou seja, até amanhecer. Em outro lugar, que outra escritura que diz, é por isso que diz, a escritura toda tão mexida, mas é a palavra de Deus. E vendo que não
prevalecia contra ele, tocou, e isso o anjo não conseguia vencer. O anjo está falando aqui, não podia. Então, o que o anjo fez? Tocou na juntora de sua coxa e se deslocou a juntura, ou seja, a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, o anjo falando. E que, porque já é, ou seja, já é dia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. É isso aí que você tem que fazer. Deus chegou até você com essa palavra, com a aliança, e você vai deixar escapar, meu amigo? Então fica onde você está. Fica aí e você vai ver os que entraram aqui. O que absorver aqui, ó. Os que conhecer esse Deus dessa vez, eles vão ser grandes. Meu amigo, é de geração em geração. Eles vão ser gloriosos, vão ser saúde e vida longa. Esse é o maior desejo de Deus. E também qualidade de vida ter e ter o melhor dessa terra, que é a promessa dentro do livro da vida, que é a Escritura, que é a palavra dele. Então veja aqui, ele pediu para ser abençoado, e você não pode, se hoje você está ouvindo, e você vai, isso aqui é Deus falando contigo, se abraça no anjo, faz o voto com ele, devolve o que é dele, seja um fiel, e comece a buscar. Se você hoje tiver com 100 quilos, igual estava, vai ver, 73 quilos. E vou perder, vou deixar um corpo meu, onde eu chego, pela minha idade. Olha, meu amigo, as pessoas ficam olhando, mas é coisa boa. E tem pessoas que são deformadas também, chega, as pessoas ficam olhando, porque é que coisa ruim. Então, continuando, abençoa. Aqui Jacó lutando e dizendo: ó, me abençoe. Ele disse: qual é teu nome? O anjo falou para Jacó. E ele disse, Jacó disse, qual é teu nome? O anjo pediu. Ele disse, Jacó. Jacó falou o nome dele. Então disse: não se chamará mais, Deus falando, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Aqui, igual eu falei no ensinamento, quando você vê passagem que fala país de Israel, que é benção, é esse camarada aqui. Esse cara que Deus amou. Esse cara que lutou com Deus. Esse cara que é tudo. Não existe deixar o anjo escapar. Se você deixar o anjo escapar, que é Deus chegando na sua vida, batendo na sua porta, e você deixar ele escapar, meu amigo, buscar ele, mas não pode. Ele está te chamando. Ele quer fazer você grande, quer fazer a sua descendência grande. Grande não só em poder, mas vida longa. Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. E não foi só isso não. Pois como príncipe, aí que está o segredo. Ó, como príncipe lutaste com Deus, olha só, e com os homens, e prevaleceu e venceu. Olha aí, camarada. E o segundo está aqui, e o terceiro já falei, o segundo sou eu. Jacó foi eu sou o segundo. Sou descendente dele. Meu avô é Abraão. No dia de hoje, trazendo essa fé para hoje. Trazendo, não vivendo a letra, vivendo o Espírito, a passagem. O que Deus quer referir sobre isso? Que você não aceite. Que você não seja um conformado, que você não seja um Isaú, que venda a teu direito primogênito, porque Deus está na terra, meu amigo. E Ele está escolhendo os primogênitos para essa bênção. Se você deixar escapar, meu amigo, o teu filho aí na frente vai dizer: poxa, meu pai me deixou uma maldição. Ou seja, você vai ser um vilão desse seu herói, igual o Jacó foi. Para os seus netos, para os bisnetos, você vai ser apagado, seu nome. Porque eles vão lembrar que Jacó, Israel, todos os profetas, heróis, menos um cara, que para mim não é espelho, que foi Salomão, foram, o nome deles é falado até hoje. Salomão é falado pela riqueza que Deus
abençoaram, mas foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo que ele fez. Ou seja, foi prostrar-se a outros deuses. É só isso. Esse é o único defeito, ou seja, problema que Deus não fica para lá. Você tem teu Deus, fica para lá. Vai com as tuas forças, vai com a tua fé. Eu deixei a palavra, é a palavra te julga, e vai com a tua fé. Para ver onde você vai. E você vai ver a diferença. Os que vão subir valem as pessoas que vão permanecer. Isso é o tempo. Eu tenho 55 anos e acredito que eu vou bem longe. Porque é dentro de mim só força. Um dia eu estava na academia, chegou um cara, ele é policial, fazia academia comigo, e ele viu correndo de jaqueta, de blusa, falou, cara, vai te dar um troço. Eu falei assim, olha só o que eu falei para ele. Eu tinha corrido 1 hora e tinha dado um pique, quase o máximo da esteira, mas eu com uma blusa dessa, uma camisa dessa, uma blusa e uma jaqueta. Para queimar a caloria, queimar muito. Eu tive, já tive artes marciais, já fiz umas coisas, né? Aí ele chegou, rapaz, cara, vai te dar um treco. Eu falei, camarada, se eu acreditar que aqui dentro de mim existe um coração, um pulmão, coisa assim, eu acredito que aqui dentro de mim só existe força, porque eu recebi desse Deus que está aí em cima e o Filho dele se formando em mim. E assim como ele está se formando em mim, ele vai se formar em você. Então aqui está a palavra de hoje. A palavra de hoje é o que? Não se conformar. Pegar como Jacó. Falei do sepulcro, que no cemitério você vai. Vou falar também do mar, onde as pessoas vão lá, não tem nada. Só a fé está lá e você vai ser um morto como Adão. Você vai ser um morto como filho pródigo. Você vai ser um morto que adora as imagens, igual fala em Salmo. Assim são as pessoas que depositam a sua fé, qualquer metal, qualquer papel. Não, você tem que depositar nele, acreditar que ele está aqui em cima. O céu é o trono dele, está sentado, intermédio da palavra dele. E o que for alimento para a geração hoje, para o nosso tempo agora, para você ter uma vida boa, você tem que mastigar e comer, que é o que? O Espírito, as palavras. Então, um abraço para todo mundo, que essa fé venha de degrau a degrau, que ela venha ser longe, tá? Eu vou encerrar o site porque a firma vai abrir e eu estou fazendo dentro dela.